Ex-piloto da CIA reforça alegações de OVNI enterrado e encoberto pelos Estados Unidos. Em 8 de julho de 2023, Ross Gupta, jornalista investigativo, compartilhou uma surpreendente história sobre um enorme OVNI em posse dos Estados Unidos que permanece imóvel e que ele alega conhecer a localização. As revelações de Gupta foram feitas durante uma entrevista ao projeto Unity, apresentado por Jay Anderson. A narrativa do jornalista se alinha com informações anteriores divulgadas por outros, incluído aí o falecido ex-piloto da CIA, John Lear. Gupta revelou que os Estados Unidos da América possuem um OVNI de proporções enormes, impossível de ser movido. Ele esclareceu que a nave está localizada fora dos Estados Unidos, mas não deu detalhes específicos sobre o país onde ela está localizada. Eu fiz um vídeo aqui com uma suposição de onde ela estaria localizada. Vou deixar aqui embaixo na descrição. A entrevista também abordou as implicações do novo projeto de lei de inteligência do Senado dos Estados Unidos. Coulter mencionou um projeto de lei que supostamente obriga os detentores de materiais UAP, fenômenos aéreos não identificados, a compartilhá-los com um escritório de resolução de anomalias em um prazo de 6 meses. E aí surgiram preocupações sobre a possibilidade de que esse período de tempo permita que esses detentores escondam ou ocultem esses materiais. Coulter levantou a hipótese de que alguns materiais de UAP poderiam ser tão grandes que realocá-los seria inviável. Ele mencionou a existência de um edifício construído sobre um objeto imenso em um país estrangeiro, construído em cima do OVNI, e que poderia parecer inacreditável para muitos. A pessoa morar em cima de um disco voador? A afirmação de Coulter ecoa as alegações anteriores do ex-piloto da CIA, John Lear. Em 2018, Lear compartilhou a história intrigante de um OVNI enorme enterrado perto de Garrison, Utah. O OVNI, que teria caído em 1953, era supostamente grande demais para ser movido, levando à decisão de enterrá-lo no local. A narrativa remonta a 1953, quando um OVNI de dimensões impressionantes caiu perto de Garrison, Utah. A embarcação, com cerca de 45 a 60 metros de diâmetro, era colossal, que nem mesmo as forças aéreas dos Estados Unidos conseguiram removê-la. A alternativa, então, foi enterrá-la a 15 metros abaixo do solo, durante uma operação que envolveu centenas de soldados. Centenas de soldados? E ninguém falou nada. John Lear e seus associados buscaram confirmar a existência dessa nave enterrada, planejando visitar o local com helicópteros e equipamentos especializados. No entanto, a expedição nunca ocorreu, permanecendo envolta em mistério. Lear compartilhou coordenadas que apontavam para o possível local do OVNI, profundamente enterrado. As alegações de Coulter e Lear levantam questões intrigantes sobre a possibilidade de naves extraterrestres terem sido recuperadas e mantidas secretas pelo governo dos Estados Unidos. Essas histórias contribuem para o debate em curso sobre a presença de vida alienígena e a tecnologia avançada na Terra, alimentando a imaginação e o interesse público em relação aos misteriosos OVNIs. Então, vocês lembram, né, que eu fiz um vídeo sobre isso, né, quando o Coulter deu essa entrevista, e se não me engano o local que a nave teria caído e construíram um prédio em cima foi na Coreia do Sul, né? Vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição. Mas caramba, hein, né? Uma nave gigantesca que caiu. Uma nave dessas proporções deveria ter chamado a atenção de instrumentos, satélites, etc, né? Tá meio estranha essa história, mas é a opinião minha, né? O que você acha? Escreva embaixo nos comentários. Existiu realmente uma nave grande que foi enterrada e construíram alguma residência, um prédio em cima? Saindo um pouco da Terra e indo para o universo, você já se perguntou qual é o maior planeta que existe no universo? Ou pelo menos o maior planeta que a gente já detectou com nossos instrumentos? E até quanto um planeta pode crescer, ficar grande? Desde que os cientistas começaram a olhar para além do nosso próprio sistema solar, descobrindo mundos além dos limites da Terra, um mistério se apresentou. Quão grande um planeta pode realmente ficar no vasto universo? Imagine planetas com o dobro de largura de Júpiter, nosso gigante gasoso local. Em uma jornada pelo cosmos, os astrônomos encontraram esses gigantes, algumas vezes com mais de 10 vezes a massa de Júpiter. No entanto, há um limite para o tamanho que os planetas podem alcançar. Há cerca de 3 décadas, os cientistas se aventuraram além do nosso sistema solar em busca de exoplanetas, ou seja, planetas que orbitam estrelas distantes. Desde então, eles têm descoberto uma incrível diversidade de planetas na Via Láctea e além. No entanto, a questão fundamental permanece: qual é o maior planeta que existe? Antes de 1992, o título de maior planeta conhecido pertencia a Júpiter, nosso vizinho gasoso, que é cerca de 11 vezes maior que a Terra. No entanto, o espaço nos presenteou com descobertas ainda mais surpreendentes desde então. Determinado tamanho de um planeta envolve duas medidas principais: seu raio
ou diâmetro, e sua massa. Ao medir o raio, os maiores exoplanetas têm cerca de 2 vezes o tamanho de Júpiter. Esses planetas gigantes orbitam suas estrelas hospedeiras a distâncias incrivelmente próximas. A relação entre o tamanho e a massa de um planeta nem sempre é direta. A densidade do planeta varia, o que significa que gigantes gasosos com baixa massa podem ser maiores do que outros exoplanetas mais pesados. Um exemplo disso é o exoplaneta HAT-P67b, que tem aproximadamente o dobro do tamanho de Júpiter, mas apenas cerca de 1/3 de sua massa devido à sua baixa densidade. O WASP-17b também está entre os maiores planetas conhecidos, com tamanhos aproximadamente 2 vezes maior do que Júpiter. Caramba! Outro destaque é o Kelt 9b, com um raio de 1,84 vezes maior do que o de Júpiter. Por outro lado, os planetas rochosos, como superterras, têm cerca de 2 vezes o tamanho da Terra. Em comparação, o exoplaneta WASP-17b tem um raio equivalente a 22 vezes o da Terra. Enquanto os planetas rochosos são mais densos que os gigantes gasosos, eles não chegam a ter a mesma massa. À medida que crescem, eles acumulam gás, gelo e água, transformando-se gradualmente em gigantes gasosos. Os planetas mais massivos chegam a cerca de 13 vezes a massa de Júpiter. Um exemplo é o gigante gasoso HD 39091b, situado a 60 anos-luz da Terra. No entanto, existe um limite. Quando um planeta cresce além de certo ponto, ele cruza a fronteira para se tornar uma anã marrom. Esses objetos são mais pesados que os superjúpiteres, mas não atingem a massa necessária para a fusão nuclear de hidrogênio em seus núcleos, que é o que diferencia as estrelas dos planetas. Essa fronteira é estabelecida em cerca de 14 vezes a massa de Júpiter. Além dessa fronteira, o objeto é classificado como uma anã marrom, às vezes também é chamada de estrela fracassada. Por exemplo, a anã marrom mais massiva conhecida, a SDSS J0104 mais 1535, é mais pesada que Júpiter, mas tem um raio bem menor. Portanto, enquanto o universo nos apresenta uma incrível variedade de planetas, desde gigantes gasosos a superterras, há um limite definido para quão grande um planeta pode verdadeiramente ser. Nossa, eu fico aqui pensando que já é bizarro pensar que Júpiter é enorme, 11 vezes maior que a Terra. Se a gente chegasse perto de Júpiter numa nave, olhasse para a janela e visse aquele monstro, eu ficaria assustado, né? Agora imagina um objeto que é 2 vezes maior que o Júpiter, né? Recentemente eu fiz uma live lá na Roxinha. Aliás, se você não me segue lá na Roxinha, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. As lives estão sendo feitas lá, envolvendo a descoberta de uma anã marrom que era mais quente que o nosso Sol. As anãs marrons, elas são um objeto que estão no meio termo, entre planeta e estrela. Ele não é nenhum nem outro, né? Tá lá no meio. E como foi dito aqui, né, 14 vezes a massa do Sol para conseguir a energia e a gravidade necessária para acontecer a fusão nuclear que gera o brilho, né, a energia das estrelas. Então esse objeto fica lá no meio termo. Júpiter falta muito, né, ele nunca vai virar uma estrela. Mas enfim, assunto bem interessante. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo e deixa os comentários também, porque isso ajuda, né, o YouTube a entender que o vídeo é relevante e espalha cada vez mais aqui nessa plataforma. E se quiser me apoiar de outra maneira, você pode comprar as roupas da Insider, que é a patrocinadora do canal. Se você usar o cupom SCHWARZA12, no link que tá aqui embaixo na descrição, você ganha aí 12% de desconto para comprar qualquer peça lá na Insider. Essa t-shirt, boné, camiseta, shorts, tem várias peças lá com a tecnologia anti-odor e anti-suor. Então você não vai ficar transpirando nem exalando odores fétidos incomodando as pessoas. Então vou comprar roupas da Insider com 12% de desconto, é só usar o cupom SCHWARZA12, o link tá aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!